Em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, Jesus passou algumas instruções. E as palavras dele foram as seguintes: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho falado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Fazer discípulos é um trabalho artesanal. Fazer discípulos envolve vida na vida, instrução, cuidado, amor. E essa é a ordem de Jesus. Qual que é o nosso entendimento para esses dias? É que a igreja ela tem que se empenhar, porque essa é uma missão. A missão que foi dada a nós é percorrer o mundo, captando, alcançando essas pessoas, esses homens e mulheres que são alvos do amor de Deus e fazê-los entender, compreender esse amor e instruí-los dentro de todo o conhecimento que foi deixado por Jesus, né? Formando-os para que sejam também discípulos de Cristo. Fazer discípulos é o trabalho da igreja, não atrair discípulos. Deus, quando nesse texto tem duas coisas importantes que eu vejo. Aqui nós vemos a visão de Deus no sentido de quantidade. E quando ele fala todas as nações, quando o olhar de Jesus se volta para todo mundo conhecido, quando o olhar de Jesus fala, ide por todo mundo, é um número ilimitado. Hoje nós temos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. Se não me engano, a última estatística dá 8,2 bilhões. E somos, no máximo, 2,5 bilhões de pessoas que já tiveram acesso a essa verdade. E quando Jesus fala, ide por todo mundo, ele está falando, alcance, acesse, invista, faça com que eles conheçam o Evangelho. Esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão e temos que ser incansáveis nisso. E há aqui também não apenas a questão quantitativa, né? Porque esses números apontam que eu não posso ter numerofobia. Não podemos ter numerolatria, nos pautar por números, nos pautar por multiplicação, por crescimento. Isso é algo natural de uma igreja saudável. Mas eu também não posso ter numerofobia, ter medo de crescer, ter medo de alcançar, ter medo de fazer com que o nome de Jesus seja conhecido. Na verdade, isso é uma tarefa muito nobre. Quando somos apontados pelo Espírito Santo, isso é um trabalho meu? Não, isso é um trabalho nosso. É um trabalho da igreja, de todos nós. Então, Jesus sim quer alcançar multidões. E eu tenho que entender isso, que Jesus sim, Ele quer que o mundo seja livre e salvo da perdição. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a outra coisa que está aqui nesse texto, além da questão dos números, é a qualidade. Não me basta, não é ide e evangelizai apenas. Não é ide e apenas façam que eles conheçam o meu nome, mas é fazer discípulos. Gasta tempo, gasta com que nós precisamos ter empenho, nos desgastar, nos envolver, para que as pessoas sejam transformadas à imagem de Cristo. Fazer discípulos não é a mesma coisa que atrair discípulos. A igreja não pode perder a sua essência. A igreja dos nossos dias, graças a Deus, tem experimentado lugares de estruturas nunca vistas. Mas o que deve atrair as pessoas não é a estrutura, mas a essência. A essência não pode se perder. Então, a estrutura não deve atrair discípulos prontos,
Mas a igreja que está dentro da estrutura deve buscar as multidões, evangelizá-las e torná-los discípulos. E quando estes, aqui nesse processo de discipulado, há algo que é importante, que é o quê? O batismo. O batismo é a iniciação daquele que entendeu, que se encontrou com Jesus, para poder começar essa nova caminhada. Quando eu passo pelo batismo, o batismo significa a morte do velho homem. Batismo é imersão, literalmente. Batismo, ele significa, de forma literal, esse ato de que o homem, ele agora, aquela pessoa que se encontrou com a verdade de Cristo, ele está ali naquele rito que foi uma ordenança de Cristo importante. Ele agora está declarando publicamente, de forma performática, né? De forma performática ele está declarando publicamente que agora eu sou de Jesus. Eu estou abandonando a minha velha história. Batismo não é uma escolha, porque senão eu posso escolher hoje uma coisa e amanhã escolher outra. Batismo é uma decisão. Quando eu me decido batizar, eu tomei uma decisão diante do céu e da terra, de que agora eu não pertenço mais a mim mesmo. Agora eu não pertenço mais ao pecado. Agora eu não pertenço mais ao mundo. Mas agora eu pertenço integralmente ao Deus que me criou. E que agora não é apenas o meu Deus, mas agora Ele é o meu Pai. Então, o batismo, ele marca esse tempo quando eu sou submergido nas águas. Significa que o meu velho homem, aquele que vivia para fazer a vontade do diabo, ou até mesmo para fazer a minha própria vontade, eu estou sepultando ele. E quando eu sou levantado da água, ali aquela nova criatura em Cristo, que nasceu de novo, se levanta agora para fazer a vontade de Deus. E assim como eu fui alcançado e estou a cada dia crescendo de forma contínua no ato de ser, no processo de me tornar um discípulo, enquanto vou me tornando cada vez mais discípulo, eu vou alcançando cada vez mais pessoas para que eles também sejam feitos discípulos e se batizem como eu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a partir do batismo, a cada dia, aprendam a guardar todas as coisas que Jesus nos deixou de ensinamento. Hoje é uma data festiva. Tem alegria no céu, alegria na terra, porque nós vamos passar pessoas pelo batismo aqui, que decidiram entregar a sua vida a Cristo e que agora, hoje, estão nesse ato do batismo, declarando: eu não pertenço a mim mesmo, eu não pertenço ao mundo, eu pertenço a Jesus, eu sou um discípulo de Cristo. A palavra do Senhor fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. A gente acompanha o Elgo aí há alguns anos. E o que eu posso dizer? Quando eu digo assim, vai dar certo, você não duvida de mim não, hein? Porque às vezes pode parecer impossível. Quando você olha toda a circunstância, fala, não, mas não dá, mas não é possível. É possível. Tudo é possível aquele que crê. Então você que viveu, que sonhou, que orou, que participou, está aqui. Essa vitória não é só dele, essa vitória é nossa, em nome de Jesus. Nós glorificamos a Jesus por esse batismo, sem quebrar princípio, sem quebrar protocolo, vivendo, aguardando o tempo de Deus e colhendo a vitória no tempo oportuno e no tempo certo. Porque Deus abre as portas que parecem impossíveis. Então, louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma vitória nossa, nós glorificamos a Deus
E tudo o que Deus falou a seu respeito, Elgo, e da sua família, vai se cumprir. Isso aqui é só mais um passo de construção, porque o projeto de Deus é pleno e a palavra do Senhor não volta vazia. Nada ou nenhuma palavra que Deus falou vai deixar de se cumprir. Então continua crendo, firme e aguardando, porque essa obra será completa. Amém? Vocês podem glorificar Jesus? Glória a Deus! Elgon, você confessa Jesus Cristo como o seu único Senhor e o Salvador da sua vida? Sim! Você promete ser fiel a Jesus por toda a sua vida ou até que Ele venha? Sim! Diante da sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, alguém tem dúvida que a Malu foi um presente de Deus para a Mab esses dias? Sem dúvidas, sem dúvidas. Uma filha querida. Ela já mandou um monte de áudio para você com perguntas alguma vez? Alguém recebeu sequências de áudio, perguntas assim? Não, né? Ninguém não. Mas tem uma fome, uma sede de Deus, de ver Deus operando, de não deixar ninguém para trás, de estar se movimentando e carregando junto amigos, família, um coração posicionado. E isso oxigena o corpo de Cristo. Nós louvamos a Deus por tudo que ela carrega e por tudo que Deus ainda vai depositar sobre ela. E entendemos que há algo extraordinário, coisas extraordinárias vão se cumprir a partir da sua vida, viu, Malu? Amém. É um privilégio ser seu pastor, estar aqui junto com você hoje. E conta com essa família enorme aqui, ó, que está junto com você sempre, que te abraçou e que te ama demais. E você vai colher muitos frutos ainda. Hoje o fruto é você que está sendo colhido. Amém? Amém. Vocês podem aplaudir Jesus pela vida, pela morte dela e pela nova vida dela. Ela decidiu não viver a vontade dela, vocês acreditam? Viver a vontade do Senhor. Isso é a melhor decisão da vida dela. Malu, você confessa Jesus Cristo como seu Salvador e o seu único Senhor? Sim. Glória a Deus. Você promete ser fiel a Jesus por toda a sua vida ou até que Ele venha? Sim. Diante da sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A Ana chegou nos acréscimos do segundo tempo. E aí, eu tive uma conversa com ela, ela chegou, né, lá na igreja e como é que eu posso resumir esse momento que ela está vivendo aqui agora? Essa decisão, esse ato aqui. É como se ela tivesse chegado ali na igreja nadando contra uma correnteza muito forte, sozinha.
numa perseverança, numa luta, numa resignação, e águas, torrentes fortes querendo levá-la para trás, para que ela não alcançasse isso. E como se ela estivesse dizendo assim: pastor, você pode me dar a mão? Eu cheguei até aqui, mas eu preciso que alguém me dê a mão para que eu termine de atravessar essas torrentes. E aí nós estendemos a mão e ela está aqui, ela atravessou as turbulências. Está deixando muita coisa para trás. Muitas palavras que foram liberadas, que ela ouviu nesses dias, foram diretas para ela e para a casa dela. E sem dúvida, a partir de hoje, ela vai viver um novo tempo, uma nova história, junto com Jesus e com a MAB. Amém? Vocês vão discipular a Ana, gente? Vão fazer discípulo aqui? Glória a Deus por sua vida, filha. Assim como o Paulo, que chegou como um abortivo fora do tempo e deu mais fruto do que todos os outros. Eu declaro sobre a sua vida que você vai frutificar abundantemente, que você vai superar todas as expectativas da terra, porque as do céu sempre foram altas a seu respeito. Grandes coisas estão por vir, filha. Fica firme com Jesus e conte conosco. Nós já vencemos em Cristo. Amém? Ana, você confessa Jesus Cristo como seu Senhor, como seu único Senhor e o Salvador da sua vida? Você promete ser fiel a Jesus durante toda a sua vida, ou até que Ele venha? Diante da sua pública confissão de fé, nós te batizamos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo de Deus. Parabéns, meu amor, Deus te abençoe. Seja cheio do Espírito Santo hoje. Rebassurianda labacalabaxurianda labacalabaxere canta labará.